Olá, camarada! Meu nome é Ilka Bichara e esse é mais um vídeo do quadro Marxismo Vivo do canal Escola do Socialismo no YouTube. Hoje vamos procurar responder uma pergunta bastante importante. Afinal, o que é materialismo histórico? Antes de começar, vale a lembrança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos lá. O materialismo histórico é a ciência das leis gerais que regem o desenvolvimento da sociedade em seu conjunto e estuda as relações mútuas entre todos os aspectos da vida social. Resulta da extensão do materialismo dialético marxista ao conhecimento da sociedade, ao estudo da vida social e à explicação da história da sociedade. O materialismo histórico dá resposta às perguntas sobre o que determina o caráter de um regime social específico e de como se acha condicionado o desenvolvimento da sociedade, de como se passa de um regime social para outro. O materialismo histórico foi criado por Marx e Engels na década de 40 do século XIX e representou, junto com o materialismo dialético, que vamos discutir em outro vídeo aqui do canal, uma revolução nas ciências, pois rompeu com as visões idealistas e mecanicistas sobre a natureza e a sociedade. É, ao mesmo tempo, uma teoria social em constante desenvolvimento, um método para conhecimento da vida social e um guia para a ação. Como a aplicação do materialismo dialético ao estudo da sociedade, o materialismo histórico tem uma concepção materialista e dialética acerca dos fenômenos sociais históricos, em oposição às correntes idealistas que explicam o ser social a partir da consciência social. O materialismo histórico explica a consciência social com base no ser social, ou seja, pelas condições materiais da vida da sociedade. A existência social determina a consciência social. Este é o princípio fundamental do materialismo histórico. No texto prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, Marx afirma que, na produção social de sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura política e jurídica, a qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Pelo contrário, seu ser social é que determina a sua consciência. Como método de conhecimento, o materialismo histórico nos orienta a considerar todo fenômeno social em suas relações com as condições em que surgiu, em seus tempos e espaços próprios. Reforçando essa orientação, Lênin afirma que todo o espírito do marxismo, todo o sistema, exige que cada situação seja considerada: 1. Somente do ponto de vista histórico. 2. Somente em relação às outras. 3. Somente em relação à experiência concreta da história. Essas condições apontadas por Lênin indicam que as leis históricas sobre o desenvolvimento da sociedade, formuladas por Marx e Engels, possuem caráter objetivo, pois expressam os nexos e as relações ligadas à essência da natureza dos fenômenos e processos sociais. Também tem caráter histórico. Isso porque umas se manifestam em todas as formações sociais, outras são próprias das formações sociais antagônicas e outras são leis específicas que só aparecem em determinadas formações sociais. Entre as leis mais gerais que regem todas as fases do desenvolvimento social para todas as formações sociais, temos a lei da determinação da existência social sobre a consciência social, a lei da ação determinante do modo de produção dos bens materiais sobre a estrutura e o desenvolvimento da sociedade, a lei econômica da obrigatória correspondência das relações de produção
com o caráter e o grau de desenvolvimento das forças produtivas. A lei da ação determinante da base econômica de uma formação social a outra. A lei das revoluções sociais na passagem de uma formação social a outra. Outras leis, como, por exemplo, a da luta de classes, são próprias e específicas das sociedades divididas em classes. É importante destacar que o reconhecimento das leis objetivas e da necessidade histórica de superação do capitalismo pelo socialismo não significam determinismo nem fatalismo ou a negação da atividade consciente do homem, como alguns críticos apontam. Pelo contrário, é o conhecimento dessas leis objetivas que põe em movimento os revolucionários, as forças progressistas da sociedade, para a luta consciente pela mudança radical da sociedade. O materialismo histórico ensina, portanto, que as leis do desenvolvimento da sociedade são leis objetivas, que a humanidade deve ter consciência delas, descobri-las, se apropriar e aplicá-las no interesse de toda a sociedade. Já falamos antes sobre a primeira lei, a que demonstra a determinação da existência social sobre a consciência social. Necessário desvendar o que compõe essa existência social e como podemos compreendê-la. Nesse sentido, a segunda lei vai afirmar que o modo de produção é fator determinante do desenvolvimento social. Para compreendermos o que é modo de produção, alguns conceitos são fundamentais: produção, trabalho, força de trabalho, instrumentos de trabalho, objetos de trabalho, forças produtivas e relações de produção. Desde as organizações humanas primitivas, baseadas na caça e na coleta, e compartilhamento do que foi caçado ou coletado, que o ser humano desenvolve uma atividade dirigida a um fim e que cria valor de uso. Ou seja, o ser humano, mediante sua atividade, facilita, regula e controla o intercâmbio de matérias entre si próprio e a natureza, produzindo as condições de existência. Todo processo de produção inclui 3 fatores. Uma atividade humana encaminhada para um fim, que é o trabalho. 2, um objeto sobre o qual o trabalho recai. 3, instrumentos de produção com a ajuda dos quais as pessoas atuam. O trabalho é a condição de existência do ser humano, é a atividade consciente dos homens para um determinado objetivo, segundo a característica fundamental que diferencia o ser humano de outras espécies. As pessoas, enquanto trabalham, utilizam de suas capacidades físicas e mentais, ou seja, aplicam sua força de trabalho às atividades desenvolvidas. Desde a primeira pedra quebrada e utilizada para cortar ou quebrar coisas, até o uso da robótica e demais tecnologias digitais, o homem usa instrumentos para realizar o seu trabalho. São também instrumentos de trabalho as condições materiais que permitem a realização do trabalho. Construções, instalações, terra agrícola, meios de transporte, entre outros. Todo o trabalho é realizado sobre coisas, matérias-primas ou matérias já processadas, denominadas objetos de trabalho. Os instrumentos, junto com os objetos, são denominados meios de produção. Ao desenvolver, concretizar o processo de produção, o ser humano movimenta, soma o conjunto dos meios de produção e das forças de trabalho. Esse conjunto forma as forças produtivas. As forças produtivas expressam a relação que se estabelece entre o ser humano e a natureza no processo de produção dos bens materiais. Marx escreve em O Capital: as épocas econômicas distinguem-se uma das outras não pelas coisas que produzem, mas pela maneira como produzem, com quais meios de trabalho produzem. O processo de produção tem outro aspecto fundamental, que são as relações de produção, ou as relações econômicas que os homens estabelecem na produção social. Isto porque, ao produzir, não atuam somente sobre a natureza, mas também atuam uns sobre os outros. As relações de produção expressam as relações dos seres humanos entre si no processo de produção. São relações necessárias e objetivas, independentes da vontade de cada um. A essência das relações de produção é determinada pela forma de propriedade sobre os meios de produção.
As relações capitalistas, por exemplo, são determinadas pela propriedade privada dos meios de produção capitalistas. Assim, para compreender a vida social, é preciso buscar a base sobre a qual descansa o complexo sistema de relações de produção, e esta base é a relação entre os homens e os meios de produção, ou seja, a forma de produção que recai sobre estes meios de produção. As forças produtivas, em sua unidade dialética com as relações de produção, constituem o modo de produção que caracteriza cada época histórica. As relações de produção entre as pessoas são relações materiais. Diferentemente das relações ideológicas, elas existem à margem da consciência e da vontade dos homens. As relações, historicamente, têm sido relações de cooperação e ajuda mútua ou relações de dominação e submissão. Marx, em A Contribuição da Crítica à Economia Política, afirma: o modo de produção da vida material condiciona os processos de vida social, política e espiritual em geral. A história da humanidade é, antes de mais nada, a história do desenvolvimento da produção, a história dos modos de produção, do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Nessa relação, as forças produtivas são o elemento mais dinâmico e revolucionário da produção. Por isso, nunca permanecem paradas durante muito tempo em um mesmo lugar. Em seu movimento, elas constituem o conteúdo do processo produtivo. As relações de produção são a forma econômica social desse processo. Nesse sentido, a correspondência obrigatória entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas é uma lei objetiva, necessária do desenvolvimento da sociedade e expressa o conteúdo e forma desse processo. Quando as forças produtivas se desenvolvem e as relações de produção permanecem estagnadas, são geradas contradições, conflitos que se manifestam no terreno social, na luta de classes. Em conclusão, o materialismo histórico, com sua concepção materialista e dialética da história, com seu método baseado em leis objetivas, contribui tanto para o entendimento do momento histórico e dos processos sociais, quanto para a sua transformação revolucionária. O estudo do materialismo histórico é uma necessidade para o proletariado e todas as forças progressistas e revolucionárias. Para quem quiser estudar mais, se aprofundar nos temas aqui tratados, vou sugerir algumas dicas de leitura. 2 clássicas e uma contemporânea. Primeiro, a obra de Marx, Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. Segundo, o livro de Marx e Engels, A Ideologia Alemã. Terceiro, um capítulo do Fresul chamado Alienação, Emancipação, Natureza Humana no Materialismo Histórico, que está no livro organizado por Adalberto Monteiro e Augusto Bonicori, chamado Karl Marx, Desbravar um Mundo Novo no Século XXI, artigos acerca da atualidade e vitalidade da teoria marxista, da editora Anita Garibaldi. O link para esses textos vai ser disponibilizado aqui no vídeo. Obrigada pela assistência, até a próxima.